2 Coríntios 9, a ofertar com amor. Não há 10%, nem 15%, nem 20%. É por amor. Paulo, quando ele começou a escrever as suas epístolas, a gente vê que antes, do Velho Testamento, como eu já falei, que ele era um cara que era inteirado no Velho Testamento, que ele já tinha estudado o que tinha se passado lá. Então, ele já tinha visto o que tinha acontecido em Gênesis 14, Gênesis 28, Deuteronômio, Deuteronômio 14, sobre a respeito, fala do dízimo. Êxodo 36, Êxodo 36, Primeira Reis 12, isso está também no livro de Jó 24. Eu já estava por dentro disso tudo. Ezequiel 34, Isaías 56. Então já estava por dentro de tudo. Zacarias 11, Miqueias 3 e o livro de Malaquias, que é o mais falado, 3:10 a seguir. Então ele estava por dentro já de tudo. Então, como eu falei, Paulo já entendia de tudo, o que se passava lá sobre a respeito do dízimo, o que é que acontecia ali. Então, como prosseguia na lei até Mateus 23, falava a respeito do dízimo, já sabia os desvios que tinha, o que o próprio Deus já vinha falando, Então, isso, Deuteronômio fala que sobre que era comida, quando chegasse Mateus, Deuteronômio 14 a seguir, 22 a seguir, se não me engano, acho que é 23, e quando o caminho era distante, vendia tudo, talhava dinheiro na mão e comprava tudo de alimento de novo. Então, Paulo já estava por dentro de todo o sistema ali do Torá. Então, quando ele escreve a carta aos Hebreus, ele estava trazendo sobre a aplicação ali de Abraão. Então, ele começa a falar sobre a respeito do dízimo, que Paulo escreveu as cartas ali para os Hebreus, mas ele era um que pregava para os gentios, mas ele escreveu para os hebreus. Então, logo na frente você vai ver que foi necessário fazer mudança da lei. Então Jesus foi sacerdote eterno, para sempre. Não tinha mais ninguém para estar morrendo e fazendo troca. Jesus veio da tribo de Judá, não foi de Levi. Então, Paulo já estava ligado em tudo. Então, o que Paulo entendeu quando Jesus morreu na cruz foi por amor. Então, por isso, quando ele escreve 2 Coríntios, isso Paulo já vinha por algumas igrejas recebendo, mas depois ele achou por bem não querer mais, Eu acho que quando ele viu a referência de Pedro, das cartas de Pedro e Judas ali, então a gente se vê que são as cartas de São 14, carta de Pedro
Ele comenta sobre, né, Coríntios, que ele dá uma explanação aqui em Coríntios, 1 Coríntios, é, 1 ao Coríntios, a carta 1 aos Coríntios, capítulo 9, onde Paulo faz um apelo ali. Isso é muito bom porque você tem que entender que ele estava falando sobre quem era líder, né? Quando fosse para algum canto, que é um direito da igreja, né? Ajudar se for dormir, qualquer pousada, é um direito da igreja. Então Paulo comenta sobre isso na sua epístola de Paulo ao Coríntios, 1 ao Coríntios, capítulo 9. Então, Paulo comenta sobre carta Tessalonicense, né? Quando ele dá uma pegada ali na segunda carta Tessalonicense, capítulo 3, né? Ele fala também sobre a oferta e como o povo estava procedendo ali, né? Tinha deles que já estava procedendo de maneira errada. Ele deu uma pegada ali que não quiser trabalhar, que não coma. Então ele deu uma pegadinha pesada ali para ficar esperto. Aquele tal, né? Que se afastasse dele, não ficasse, né, de mal, num bom sentido, né? Para não ficar, mas que se afastasse dele, que era para ele. E a epístola de Timóteo, que é um ensinamento, né? Assim como Tito. Então essas cartas vêm ensinando como proceder, né? Ofertando com amor. Então, na realidade, a carta aos Hebreus 7, vê que quando Paulo escreve ele ali, né, que Jesus fez sacerdote eterno, se vê que é por amor que Jesus queria ver, né, todo mundo, como é que se diz? Na realidade, bem. Não queria ninguém, né, devedor de nada. Então, cada um no seu livre-arbítrio. É o que Paulo procede cá. Então, por isso, quando Paulo escreve, né, na carta aos Coríntios 9, cada um contribuir, né, segundo o seu coração. Isso é o que? Amor, livre-arbítrio e naquilo que não te condena. Se você for mão fechada, avarento, vai cair também. Então, isso é um mandamento. Está tanto na carta ao Timóteo como eu notei aqui vários Apocalipse 20, Apocalipse 22, várias cartas de Paulo aqui, a epístola de Paulo falando. É uma cartilha daqueles que estão dentro daquela, né, daquele mandamento ali. Não adulterarás, não matarás, não. São a lista e está na lista do avarento. Então a gente tem que ofertar com amor. Então não pode cair no risco do avarento. Abençoar, ver quem que está precisando, às vezes tem um atrás da gente que está precisando. Então, se um da família, como já falei, Tiago fala isso, Timóteo fala isso, mas se não me engano, Tito também, tiver um da família que estiver precisando,
Se eu não puder ofertar, por isso que a oferta é com amor, para que você não venha se constranger. Se tiver na precisão, ou você tiver devendo uma luz, ou qualquer coisa, um da sua família estiver precisando, o outro vai ofertar, porque isso é com amor e estamos dentro da, como é que chama? Da promessa de Abraão, que é viver pela fé. Então, por isso, quando Paulo começa a falar que ele foi acostumado a passar bens e mal, entendeu? Ter coisas boas, ter muito e ter pouco. Então, porque isso vem da fé. Então, isso é um propósito. Então, se é por amor, e a Bíblia nos ensina, né? Passar por aperto também, se você estiver passando só por bem, tem coisa errada. Então, isso é da fé. Então, não há justificação por, né, só em Cristo Jesus. Ninguém pode se justificar. Quem nos justifica é Deus. Então, e nada por obra da lei, né? Paulo escreve que a gente tem que ver aquilo lá como uma sombra. Então, se você acredita que Jesus morreu numa cruz, né, então a nova aliança e a velha aliança. Se quem quer seguir pela lei, está lá em Romanos 11, né? Tem que seguir a lei. Então, se está no tempo da graça, Jesus morreu por amor na cruz. Então, o que ele ensinou aos discípulos, o que Paulo aprendeu, e está no Novo Testamento, que parte da carta de Paulo, assim como eu já falei, os livros sinódicos, os 4 livros sinódicos, foi precedência da lei. Jesus cumpriu, passa a ser nova aliança depois que Jesus vai para uma cruz, morre, ao terceiro dia ressuscita, aí se torna uma nova aliança, encerramento. Então, como eu falei lá em Lucas 9, né, onde aparece Moisés e Elias cumprindo, dando a sua boas-vindas ali, né, que o trabalho que eles fez a Jesus, onde Pedro fala que podia fazer uma cabana os 3 ali, né, mas era representando a lei e os profetas. Então, vivendo pela graça. Então, não se esquecendo, não há 10%, não há 20%, não há 10%, não há 15% e não há 20%. É por amor. Quando for dizimar, cuidado daquilo que não te condene, né? Então, livre-arbítrio, ofertar com alegria. 2 Coríntios 9. Que Deus abençoe e que venhamos aprender cada dia mais e mais, para que nós, quando soar o trombeta, não tenha uma surpresa. Que Deus nos abençoe e vamos entender, usar a Bíblia para benefício das nossas vidas e para, primeiro, nada de benefício, né, a não ser primeiramente o Criador, a cabeça da igreja, primeiramente Ele, e as demais coisas Ele acrescenta depois. Então, não há 10%, não há 15%, não há 15%, e misturei tudo aqui, mas é por amor. Que Deus nos abençoe.